maravilhosa para nos edificar. Nessa manhã estamos aqui mais uma vez, né? Vou fazer essa dupla de dois, com o apóstolo Djalma. Eu quero já de antemão pedir perdão a vocês, mas após aqui a ministração eu preciso ir embora, viu, apóstolo Rogério, me perdoe, mas eu amanhã estou cedo lá na minha igreja, eu vim de carro, e eu acordo bem cedo, porque eu moro a 37 quilômetros da minha igreja, sabe? Beleza, então, é um carinho muito grande, muito obrigado pelo carinho de vocês de receber a gente aqui, né? O apóstolo Rogério, a sua esposa Cris, foi muito bom nós estarmos aqui em BH, né? Aproveitei para também visitar minha família, eu tenho tios que estão acima de 90, ainda estão vivos, né? E eu e minha esposa, a gente tem sempre orado por esse lado da família, e são meio de coração duro, mas eu creio na transformação de Jesus, né? Eu trouxe para os meus primos um presente especial, nunca tinha trazido, depois de mais de 6 anos sem os ver. Eu trouxe uma Bíblia, eu mandei fazer uma capa de couro, né, botei o nome deles, bem personalizado, eles ficaram impressionados agora. Mas lá no Rio nós ungimos a Bíblia para poder agarrar eles, né? Vamos botar ali do lado, aqui, esse negócio está me atraindo, rapaz. É isso aí, é assim que começa, né? Eu me lembro que antes de eu ser convertido, eu estava na faculdade de medicina, e eu me lembro que uma tia minha tinha se convertido, e no Natal, né, você sabe, né, Natal, você pega um garoto novo, tá, 19, 20 anos de idade, né, você já sabe, a vovó sempre me dava par de meias, aleluia, par de meias, amém, para um garoto de 20 anos, né, cara? É brincadeira, não, mas eu entendo, e aí minha tia veio ali, eu tenho um presente para você, um presente especial para você. Opa, fiquei animado, né? Se é de tia, de repente é melhor, né? Alguma coisa. Ela me deu uma Bíblia, cara. Eu olhei para aquele negócio. Obrigado, tia. Mas sabe que foi a primeira Bíblia, depois que eu me converti, fui lá no meu armário, peguei a Bíblia. Comecei a ler, tá vendo? Ela já estava profeticamente, né, antecipando algo ali no futuro, né? Que iria acontecer, né? É muito legal esse negócio de relacionamento e família. Será que eu posso falar um pouquinho aí? Eu vi toda a minha casa sendo convertida. Minha mãe se converteu. Minha irmã morava fora, morava na Alemanha quando ela veio. Ela olhou para a gente assim, vocês estão indo para a igreja? Eu falei, então, vocês são crentes? Somos. Falamos nada. Não deu 6 meses, ela perguntou assim, eu posso ir à igreja com vocês? Claro, sempre cabe mais um, Rexona, meu. Beleza, foi para a igreja, nunca mais saiu, Jesus pegou ela. Aí faltava o meu pai. Meu pai, passando os anos, a minha mãe havia falecido, e sempre orando, e a gente também. Meu pai, coração duro, ensaboado, sabe aquele negócio de sabão que você pega e não consegue agarrar ele? E tal. Aí meu pai às vezes aparecia lá na minha igreja, aquela cara toda fechada, de óculos escuros, sentava lá atrás, né, Mazinho? Aí o pessoal, pastor, eu acho que tem um senhor que está endemoniado lá atrás. Eu falei, está endemoniado, é o meu pai, deixa ele lá. Mas até que um dia a minha irmã me liga para mim e fala assim, Elinho, o que você fez com o papai? Me dando bronca. O que você fez com o papai? Não fiz nada. É porque ele ligou para mim e falou que quer se batizar. É mesmo? Deixa eu conferir isso. Chamei meu pai para almoçar. Aí eu falei, pai, que papo é esse? Você queria se batizar? Você, filho, o negócio é o seguinte, tem 2 domingos que eu assisti uma mensagem sua, alguma coisa mexeu no meu coração, eu acordei diferente. É mesmo, é? Isso, eu já tinha avisado na igreja. Escuta, gente, estou dando um testemunho para você ficar firme, porque eu sei que você está orando por pessoas da sua casa, cara. Não abra mão, não. Aí eu tinha dado um testemunho na minha igreja, quando eu comecei na minha igreja, né, com 20 pessoas ali, eu falei, gente, um dia vocês vão ver eu batizar meu pai nessa igreja. Beleza, sempre declarando essa verdade. Pois bem, gente, batizei meu pai com 83 anos de idade. E batizei bem mesmo, porque eu deixei ele 5 minutos debaixo d'água. Dissolve! Dissolve, rapaz, sai demônio, sai tudo. Isso. Aleluia. Então, gente, o que está escrito é o que vale.
Eu aprendi isso na minha jornada cristã. Nunca saia disso que eu estou te falando. Tão simples e tão poderoso. O que está escrito é o que vale. Não é o que o homem tem a dizer. É o que está escrito. Se eu e você ficarmos com o que está escrito, nós vamos terminar a nossa carreira. Sabiam disso? Jesus vence o diabo só dizendo, está escrito. E se posicionou, obviamente, com o que está escrito. Olha aí. Esse é um segredo, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós estamos nesse tempo, gente. Deus está puxando as famílias, resgatando, trazendo de volta, salvando. Então agarra no teu coração aí. Às vezes a pessoa pode estar até pior. Esquece esse lado natural. Mas Deus irá honrar a sua promessa que você crê. Quantos pegam isso aí? É isso aí, agarra. Porque eu vi isso na minha casa. Então, e é verdade, está escrito, né? Ok. Então, tendo dito isso, meus queridos, me permitam compartilhar algo com vocês simples. Eu gosto assim de coisas muito práticas, né? Porque muitas vezes a gente fala de espiritualidade, mas Jesus era uma pessoa super prática. Se você pegar o Sermão do Monte, por exemplo, você bota ele no liquidificador, o que vai sair ali é um caldo chamado prática da verdade. A prática da verdade é o segredo, não é? Eu quero falar um pouquinho sobre crescimento dentro dessa área de liderança, né? Eu creio aqui que uma boa parte de vocês são líderes, uma boa parte são pastores. Então, nesse intermediário, tem chamadas que estão sendo desenvolvidas, né? E eu não quero falar muito assim de um detalhe de responsabilidades, né? Porque você sabe, com liderança vem responsabilidades. Responsabilidades naturais, são muito grandes também, são importantes, né? Responsabilidades de relacionamentos, de você administrar de uma maneira muito humana. Até acredito muito mesmo e tenho certeza que todo esse fundamento natural, ele vem de um entendimento do nosso coração, porque nós vamos crescendo e Jesus vai nos ajudando a ter um pouco mais de sabedoria em lidar com as situações que a gente vai enfrentando. Mas deixa eu falar uma coisa que eu gosto muito de falar, que é do nosso homem interior, tá bom? Se você puder abrir sua Bíblia rapidamente aí, em 1 Coríntios capítulo 3, e você conhece que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto não é fácil, né? É a carta de um pai falando com os filhos que eram bagunceiros, não é não? É tipo assim, eu que sempre falei para o Mazinho que está aqui comigo, meu Deus, menino, cuidado, menino, é mais ou menos isso, porque Paulo diz no capítulo 3, aquilo que você conhece, diz para ele, meus irmãos, o negócio é o seguinte, eu não pude falar como a espirituais, olha como Paulo coloca, e sim como a carnais, ele define os carnais como crianças na fé. Só um detalhe, gente, ser criança faz parte da nossa jornada. Ser criança na fé também faz parte da nossa jornada. Agora, permanecer criança na fé não dá certo. É a mesma coisa da criança ficar com 5 anos, ela tem 40, continua 5. Tem alguma coisa errada, né? Isso é uma coisa bem natural, mas é um aspecto bom da gente poder lembrar. E a gente sabe que ainda é uma grande marca da igreja a infantilidade. A infantilidade é uma baita de uma marca da igreja. Continua sendo. E eu me pergunto o quanto nós, como líderes, nós podemos fazer a diferença em ajudá-los como bons pais, né? E se você tem um bom pai e você tem um filho, você vai treinar ele muito bem. Vai ajudá-lo a crescer. Então eu creio que a responsabilidade de uma igreja, vamos dizer assim, infantil ou imatura ainda, ou está no processo, depende muito de mim e de você, para nós levarmos ele para uma maturidade. Certo? Alguém está pegando o que eu estou falando? Então, a gente às vezes espera muito das pessoas, mas a gente não tem treinado elas o suficiente para ver os resultados que nós desejamos, né, Rogério? É isso. Eu hoje, se você me perguntar assim, eu tenho lá várias pessoas que estão debaixo do meu ministério há vários anos e tal, nós temos lá os pastores e outros em formação, eu chamo tudo pão de queijo. Pão de queijo que ainda está fazendo, pão de queijo que já fez a bolinha, pão de queijo que vai para o forno, e pão de queijo que já saiu do forno. É isso aí. Você tem que, como líder, a gente tem que aprender também a ter esse discernimento de entender em que nível está a pessoa que está contigo, rapaz. Aí você fala assim, não, mas eu tenho uns caras lá, pastor, que eu estou doido para botar para fora. Não faz isso não, olha, já vou te dar um beijo hoje aí, não faz isso não.
Investe aí um tempo com eles, né? Tem aquele negócio que a gente precisa sempre, né? Meu pai sempre falava isso para mim: meu filho, a paciência é a rainha das virtudes. Às vezes essa pessoa decola mais tarde, sabia? Mas também Deus te dá discernimento para entender aquele que não quer nada com a hora do Brasil. Alguém entendeu isso aí? Aquele que não quer nada com a hora do Brasil, também não tem tempo para ele não. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que o Espírito Santo fala assim, ele mexe no teu coração e fala assim: segura, calma, paciência e tal. E um dia ele começa a decolar. E é verdade. Então a nossa responsabilidade nesse aspecto, às vezes, por exemplo, eu vejo acontecendo algo lá com o meu grupo lá do nosso ministério, eu fico me perguntando: poxa, o cara falhou. Eu também falho, todos nós e tal. Mas ele falhou de uma forma que, pelo decorrer da carruagem, do tempo, ele não deveria estar falhando assim. Aí eu me pergunto: caramba, o que está acontecendo? Antes de eu olhar para ele, no que está acontecendo com ele, eu vou olhar para mim. O que faltou em mim para eu ajudá-lo mais? Eu fico olhando, fico fazendo um cheque. Do que ele precisava mais ter um entendimento para ele não cair naquela cilada? Porque se você tem uma pessoa bem treinada, isso em qualquer área, secularmente é assim, também no militarismo é assim, um cara bem treinado, cara, o nível de influência dele de frutificação aumenta muito, gente. E o que acontece? Minimiza os erros, né, as portas de engano na vida dele, minimiza muito. Eu creio que esse é o nosso alvo, sabia? Eu creio que como líderes, nós precisamos treinar melhor as pessoas, mas também vamos fazer uma pergunta: a gente está treinado? A gente tem recebido de Deus o suficiente para ter esse panorama de sensibilidade e reconhecimento? O apóstolo Paulo encontra uma igreja, deixa eu só contar isso aqui que é bem interessante, né? O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele começa lá, Corinto, aquela igreja, papapá, legal, ficou lá 1 ano e 6 meses, a Bíblia, e diz que ele sai de lá, e ele até chegar a Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, ele vai e escreve essa carta para Corinto. Agora o detalhe aqui, que se a gente continuar a ler, vamos continuar, ele falou assim: olha, leite eu dei para vocês para beber, hein, gente? Olha aí, dei leite, mas não posso dar alimento sólido, porque ainda vocês não suportam. Essa não é a minha linguagem. O que está acontecendo? Vocês ainda são crianças na fé. O que eu vejo no meio de vocês: ciúme, contenda, briga, esse negócio, aí vocês não estão provando que vocês estão andando segundo o homem, meramente não transformado? O que Paulo fala aqui, gente, e a gente percebe nitidamente, ele diz assim: mas peraí, pelo tempo decorrido, se você tem 10 anos, se passam 10 anos, 7 anos, 8 anos, que é mais ou menos esse o tempo. Paulo sai de lá, vai para Éfeso, até escrever a carta, mandar de volta, dá mais ou menos isso, segundo os historiadores. Por tempo decorrido já deviam ter crescido. É isso que ele está reclamando. Bom, vocês já deviam estar crescido, cara. Essa fase aí já devia ter passado. Está vendo? Isso aqui, gente, é o Espírito Santo mostrando para nós. E se nós treinarmos bem as pessoas, elas se alimentarem adequadamente da verdade, né? Na fundamentação da obra da cruz, na revelação, e forem pessoas fervorosas e apaixonadas por Deus, se entregarem a Ele, é mais ou menos isso, um período de 7 a 8 anos, você leva uma pessoa de uma infantilidade para uma maturidade, se elas também fizerem a sua parte. Legal, não? Então a nossa responsabilidade, gente, ela é bem grande. O apóstolo Paulo já estava esperando algo deles que eles não tinham. Mas então vamos olhar para nós, que somos líderes. O que eu tenho oferecido? O que eu tenho dado para as pessoas que estão ao meu redor? Às vezes eu converso com determinados líderes, eles já estão um tempo lá com o trabalho deles, eu falei: cara, você tem alguma reunião que pelo menos uma vez por mês você sente com as pessoas e dê alimento para eles serem treinados a crescerem? Não tenho, eu só tenho reunião de culto, eu tenho célula, eu tenho isso. Então, tem alguma coisa errada, cara. Você tem que treinar outros. Você não pode abrir mão. Mas eu tenho lá um trabalho com 50 pessoas. Começa com 50.
Começa lá nos 50, quem vocês percebem que tem um coração apaixonado, são dedicados, tem aquele espírito que você sabe, pô, esse cara aqui é diferente e tal. Vai lá, cara, se reúne uma vez por mês, sei lá quanto tempo. Eu fazia às vezes até de 15 em 15 dias. Eu sempre fiz isso. Porque eu acredito que nós só podemos cobrar das pessoas aquilo que nós treinamos elas para elas fazerem. Eu não vou além, eu só vou no treinamento que nós temos. E eu quero ajudar as pessoas a terem uma janela aberta ao ponto de terem sensibilidade e reconhecer coisas. No mundo do espírito, gente, o que vale é aquele que tem sensibilidade para reconhecer, principalmente as ciladas, né? Os pensamentos para nos induzir ao erro, de coisas tão banais no mundo do espírito. Tem pessoas aí caindo, ainda estão como crianças na fé, machucando uns aos outros, machucando a sua família. Quando se trata então de família, né, de casados, quantos são casados aqui? Vigia, né? É isso, é simples, não tem... Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, você pode abrir? Paulo, nessa própria carta, no verso número 11, ele diz algo bem legal. Quando eu era criança, eu falava, eu pensava, óbvio, raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei homem, entenda que ele está querendo dizer aqui, quando eu me tornei maduro, os meus pensamentos, ou seja, a minha maneira de pensar, a minha mentalidade, ela se desenvolveu muito além dos pensamentos da minha infância. E agora eu deixei as coisas de criança. O que é legal é que o comportamento mudou. A maneira de nós procedermos, de agirmos, o nosso comportamento, as nossas palavras, elas estão totalmente ligadas à nossa maneira de pensar. Se não há um pensamento, não há atitude, não há escolha, não há decisão. Tudo parte da maneira de nós pensarmos. E Deus já programou isso para que nós crescêssemos. Crescimento, gente, na nossa vida, em termos de liderança, não é quantas igrejas nós temos. Não é quantas pessoas estão debaixo da nossa influência, ou quantos seguidores nós temos. Guarde isso, gente, não vamos cair nessa cilada, isso não é reino de Deus. Não caiam. Mas crescimento em liderança vem pelo investimento que eu e você, pessoalmente, nós fazemos no nosso homem interior. É a minha relação com Deus. Deixa eu te falar isso, eu vou colocar algumas frases aqui, se você quiser ir anotando, eu gosto muito de ministrar, às vezes botando no computador atrás. Mas o simples fato de nós estarmos na igreja, ouça isso, e termos uma chamada para liderar, não garante que estejamos crescendo. Ok? Nós temos o chip instalado da liderança, características, né, que Deus nos dá. Já tem algumas habilidades intrínsecas ali, há uma chamada, há um conteúdo de liderar, mas eu não estou pronto, não é verdade? O simples fato de ser de Jesus, eu falo isso muito na igreja, cara, se você diz assim, eu sou de Jesus, eu falei, é muito pouco, rapaz, você precisa crescer, você tem que ter mais bagagem. Para a gente vencer nesse mundo do espírito, as ciladas, as situações que podem nos desviar do caminho, nós precisamos de mais preparo, gente, nós precisamos crescer. Você pega uma criança que está ali com uma nota de R$100 na mão, aí você está com um picolé aqui, sei lá, uma balinha, olha só, vamos fazer uma troca, isso é papel, você não vai poder comer, agora olha, essa bala está gostosa, na hora troca. Eu estou dando um exemplo ridículo, para você entender que quando a gente é criança, o inferno dá rasteira na gente, toda hora. Não é? O que me faz crescer, não é o que eu quero fazer, mas a quem eu respondo.
Você entende isso? Eu compartilhei aqui na quinta-feira um pouquinho sobre isso, né? Que a gente sempre está pronto para fazer a nossa vontade. Idealizando toda a nossa vontade, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus vem e começa a dissolver a minha e a sua vontade. Aleluia. Aí o que sobrou? Nada, não sobrou mais nada. Aí tá bom, aí agora que Deus vai trabalhar. Maravilha, né? O que eu quero fazer não pode ser mais importante do que eu preciso ser. Não pode, gente. Daí nós temos que colocar isso de uma maneira muito legal. Vamos focar, eu preciso ser, e o que eu quero fazer é consequência, porque Deus vai embalando. Todo fundamento de crescimento tem como base a mudança da nossa mentalidade. A maneira de pensar é algo que Deus opera na nossa vida, uma vez que somos seres espirituais vivos. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, ainda a nossa alma, a nossa mentalidade ainda é muito carnal, precisa ser dissolvida, porque precisa que a verdade ganhe espaço na minha vida. A verdade, ela vai construir, a verdade, a palavra, Ele é Deus, a verdade, Ele vai construindo eu e você por dentro, ao ponto de nós agora pensarmos como Deus pensa. Quando Ele diz que os meus pensamentos são mais altos que os seus, Zelinho, lá em Isaías 55, Ele não está falando de pensamentos inatingíveis, que a gente, não, Ele não está falando disso. Ele está falando que os pensamentos dele não são os nossos. E o segredo é cada vez mais ser lavado pela presença dEle, e o poder vivo da palavra vai crescendo, vai sendo construído na minha vida. E a minha forma de pensar agora, a minha mentalidade agora, é como a verdade tem a dizer. Show de glória. Aí a gente vai andar. Entende isso, gente? Importante. Foi falado aqui pelo pastor Rogério, ele falou muito legal. Todos nós, como rosto desvendado, não é isso? 2 Coríntios 3,18. Contemplando por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. A palavra aqui é metamorfos. É a mesma de Romanos 12. Transformação de um ser para um outro que não existia. É assim mesmo, gente, é demais. É o que acontece com a lagarta e a borboleta, entendeu? Outra coisa. E nós somos transformados de etapa em etapa, de glória em glória. Essa é a programação mesmo. Nós vamos caminhando, gente, para entrar, é isso que eu quero conversar e falar com você, numa maturidade que eu digo para vocês que ela não tem fim. Você entra, você está entrando, e essa maturidade, ela é crescente para a eternidade. Então, na verdade, o teu nível de pensamento é o nível do teu crescimento. Então, quando Paulo falou, caramba, eu vejo que vocês são crianças ainda, porque olha o comportamento de vocês. Ele identificou pelo comportamento, pela maneira de falar, o que estava acontecendo na igreja, que eles eram crianças. Então, ele disse que a mentalidade deles era de criança. Ainda eram carnais, crianças na fé. Você entende isso? Então nós temos que ajudar as pessoas. Por um pouco mais de maturidade, nós localizamos as pessoas por aquilo que elas conversam, por aquilo que elas dizem. Você vai localizando, você vai entendendo, você vai vendo o comportamento dela, não é isso? As pessoas vão mudando. Por que ela mudou de comportamento? Cara, eu vou te falar, aquele cara era um endemoniado, só fazia besteira, e hoje, olha aí a vida dele, olha, o que mudou? Mudou por dentro. Muda por dentro, muda por fora. As escolhas começam a ser mais sábias. As decisões têm mais um refino no conteúdo de... Não, peraí, vamos pensar 10 vezes aqui, Jesus, fala comigo, como é que é? Deixa eu enxergar um pouquinho mais. Essa é a caminhada, gente. Eu falo na minha igreja que Deus é mineiro, Ele é devagar, tranquilo.
Já viu um mineiro no interior conversando? Rapaz, eles pegam um assunto, viu, apóstolo Djalma? Eu vou te falar, eles começam a conversar assim, e aí, João? Hoje está bem, tal. Aí vai batendo aquele papinho, pastor é bem assim, né? O jeitão dele falar é bacana, né? É mineiro, eu sou mineiro de Governador Valadares, alguém conhece essa cidade? Pois é, aí fui parar no Rio de Janeiro, mas enfim... Então, aquela a gente, cara, fica agitado e quer tomar decisão, não aguento e tal, bateu na minha cabeça, não levo desaforo para casa, olha aí, tu és criança, como assim? É meu direito, é minha razão, vou fazendo uma porção de coisa, e depois eu fico aí, passando a vassoura dos cacos que vão quebrando, e em vez de avançar, eu estou retrocedendo aí, ó, uau! Eu entendo, gente, que Deus nos formou em Cristo Jesus. Ele nos criou e nos chamou para dar certo. Mas a gente vê isso na igreja, a experiência de pessoas que estão fazendo várias coisas e não estão dando certo. Tem alguma coisa errada? Tem, é o grau de infantilidade. De ajudar as pessoas a pensarem biblicamente. Nós estamos vendo dias onde as pessoas, olhem para mim, estão pensando o que querem, o que acham, o que decidem, entendeu? O que eu acho, o que eu penso é mais importante do que Deus tem a dizer. Jesus, agora eu vou chorar, eu vou para o chão. Faz isso não, chora aqui comigo, meu irmão, dobra o joelho. Não seja assim, calma, está calminho agora. É o que a gente vê. Aí decide errado. Quebra a família, tem uma chamada genuína, bacana, podia desenvolver, crescer dentro daquela área, aí o que acontece? Pula fora, não, é comigo mesmo, eu vou e tal, não se submete, olha aí, hein? Isso aí são marcas da imaturidade, falta de submissão. E gente, nós servimos a Deus através dos homens. Quem não se submete a um ministério, ou algo instituído por Deus de coração, não está preparado para crescer. Não existe essa liderança solitária que cavalga num cavalo que é dele. Ele está vivendo uma obra sem a ajuda do alto. Estou fora, meu. Eu só estou conversando nessa manhã. Eu quero te falar que a minha maneira de pensar mostra o meu nível de crescimento. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. E essa é a dificuldade, da pessoa reconhecer que a sua maneira de pensar é uma mentalidade infantil e não está de acordo com a verdade. Por quê? Porque a verdade ainda não está em alta na vida dessa pessoa. Ela não considera a verdade como o martelo que bate a sua vida. Ela não se rendeu e se entregou e submeteu à verdade ao ponto dela poder reconhecer e dizer, não, isso aqui é eu, sou eu que estou achando e pensando muito, estou fora. É legal, né? Tiago 4,7, quando diz lá, submeta-se a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Já pensei sobre isso, é demais, né? Não está ao contrário, resista ao diabo, ele vai fugir e depois submeta a Deus. Não, a minha submissão à palavra já levantou a resistência contra o diabo. Não sou eu, Elinho, que resisto ao diabo. É o tamanho da minha submissão à verdade, entrega à verdade, é que já levantou a resistência e ele tem que fugir. E essa é a pergunta que eu faço nessa manhã. Quanto de foco ou consciência eu tenho dado no crescimento do meu homem interior? Quanto? O quanto eu tenho gasto um tempo para que eu possa crescer em Deus? Porque isso é importante. Em dias de tanta atividade, coisas que nós fazemos, o nosso tempo para com Ele, em nós crescermos nele, eu não posso, de forma alguma, deixar isso de lado, de forma alguma. No ministério de onde eu vim,
há muitos anos atrás, a gente aprende muitas coisas, né? Mas a galera dizia lá, aqueles que estavam no top do top, diziam que se você, pastor, não fosse um bom construtor de igreja, você não estava, tipo assim, na lista que vai chegar no top dos top. Eu olhava aquilo, né, cara? Pô, eu trabalhava como médico e tal, beleza. Eu falei, cara, isso não faz sentido, porque eu não vejo isso na Bíblia, né, cara? Jesus fazendo uma referência, cara, você tem que construir igreja bem. Tu sabe fazer uma parede? Bota um prumo bacana? Como é que é? Sabe o tipo de carpete que vai botar? Como é que é? E pá. Caramba. É isso aí que acontece, as pessoas envelhecem. Elas põem o valor no lugar errado. Aí vão envelhecendo, aí você vai lá buscar alguma coisa, as pessoas não têm nada, estão de coração vazio, estão de coração como o mundo, chamando Jesus para vir logo, não tem nada para dar porque não botou nada para dentro, não construiu um relacionamento, não construiu algo. Isso é secundário, cara. O verdadeiro tabernáculo não é esse aqui não, é você. É esse que a gente tem que investir. O resto ajuda, e Deus é tão bom, cara, que bota uma porção de gente que entende de obra ao teu redor. Um dia chegou um rapaz lá para mim, pastor Hélio, olha só, posso te ajudar, porque eu trabalho com construção, Deus colocou no meu coração aqui, eu posso te ajudar. Ele falou, meu irmão, você não pode me ajudar não, é você. Se vira aí que eu estou precisando botar um teto aí, arrumar isso, aquilo, outro e tal. Não, cada um na sua. Mas não deixe, cara, porque tem muitas necessidades, tem muitas coisas que aparecem, tem a responsabilidade do pastor, mas eu vou sair daqui de casa de construção em construção, comprando cimento, tijolo, uma opção de coisa, quando termina o dia eu estou morto. Espera aí, né? Aprender a ter um grupo contigo que te ajude é super importante. Bom, eu quero compartilhar rapidamente, quando o líder, ele entra na maturidade, ele tem aprendido pelo menos 6 coisas importantes. Vai anotando. 6, eu considero. Primeira coisa que ele tem aprendido a cuidar muito bem da sua mente o tempo todo. A mente é sua, então cuide dela. Não, pastor, eu pensei que, mas vem os pensamentos, pois é, você reconhece o tipo de pensamento que está chegando? Esse pensamento tem gerado sentimentos negativos ou tem gerado esperança na tua vida? Ele tem gerado alegria, prazer em tempos difíceis? E os pensamentos dos céus são de esperança, alegria, força, ânimo, coragem, porque Ele está conosco. Ou os pensamentos são pensamentos que roubam de mim, tudo isso me deixa vazio. Sou eu e você quem temos que controlar essa porta de entrada da nossa vida, chamada mente. Que tipo de pensamento você tem sido? Muitas vezes nós somos assolados, oprimidos, de tempos em tempos, por uma maneira errada de pensar, que vai tirar a mim e você da visão correta que Deus quer que nós tenhamos. Alguém está pegando isso nessa manhã? A maior parte das vezes, igreja, nós somos traídos pela maneira errada de pensar a respeito das pessoas e das coisas ao nosso redor. A maior parte. É por isso que o primeiro pensamento que chegar na tua cabeça, de um modo geral, não é o verdadeiro, então descarta. Pensa, dissolve. Porque esse homem exterior, como carne, como mente, ele chega. Ali, eu já sei o que eu vou fazer. Eu mesmo falando, eu já sei, vou fazer isso, vou falar com fulano de tal, vou pedir ajuda à titia, eu vou não sei aonde e tal, vou conversar com fulano de tal, papapá, isso vem rápido na nossa mente. E não é, na maior parte das vezes, escuta isso, gente, a direção de Deus. O ritmo, como eu falei, de Deus, muitas vezes requer de nós essa paciência para dar uma olhada, passar aquela nuvenzinha e tal, até eu reconhecer, não, peraí, não, Deus está me falando, não, agora eu sei, esse é o pensamento. E muitas vezes a gente começa a pensar errado de pessoas, é fácil julgar pela aparência e tantas outras coisas. Eu falo isso lá para a rapaziada comigo lá, sobre esse conteúdo
de o que mais nós precisamos no ministério de liderança é de uma mente equilibrada. Olha aí, hein? Mente equilibrada, pastor, meu Deus do céu. Essa é a doença maior do mundo. O pessoal está doente da mente. Confuso, pensando errado a respeito de todos, de pessoas, de situações. Mas essa é a arma do inferno desse fim dos tempos, gente, oprimir as pessoas na mente. Está entendendo isso, gente? Pastor, o que você chama de uma mente equilibrada? Eu dei uma definição aqui. Mente equilibrada, gente, é uma mente governada. É uma mente governada pela inspiração divina, que produz claridade suficiente para caminharmos sendo frutíferos no exercício da liderança e nos relacionamentos. Eu vou repetir, se você está anotando. Uma mente equilibrada é o que nós precisamos como líderes. É uma mente governada pela inspiração divina, que produz claridade suficiente para caminharmos sendo frutíferos no exercício da liderança e nos relacionamentos. Não pense que liderança é estar fora de relacionamentos, porque não é. Para onde a minha mente está indo nos dias de hoje? Para onde é que a minha mente está indo? Para onde eu tenho focado numa maneira de pensar? Porque eu vou te falar, nessa maneira de pensar que eu tenho hoje, é para onde a minha vida como destino está indo. A minha maneira de pensar, ela é super importante porque ela é o gatilho das decisões que nós tomamos. E nós precisamos nos dias de hoje, como os dias são maus, queridos, sermos mais sábios em decidir. Eu não estou falando que Deus nos chamou para ser perfeitos, que alguém diga um amém aí. Nós não somos perfeitos, mas precisamos de mais sabedoria para decidir. Precisamos de mais claridade. Só Deus pode nos dar. E muitas vezes não vem na hora que nós esperamos, tá? Todo pensamento gera uma decisão que irá direcionar o nosso destino. A gente pode ver pessoas que têm chamadas genuínas, estão num nível de liderança legal, estão ali crescendo, mas há possibilidade de se desviar do caminho, se não tomar em conta da sua mente, da sua maneira de pensar. Segunda coisa, que aquele que entra na maturidade, ele está entrando na maturidade, ele tem aprendido. Olha, agora eu vou falar algo, hein? Gente, ele tem aprendido, esse líder que entra na maturidade, tem aprendido que precisa andar em amor uns com os outros. Pastor, ele agora pegou, hein? Porque tem uns cabras safados lá na... Rapaz, cabra safado tem em tudo quanto é lugar. A igreja tem um monte. Mas como é que a gente lida com esse cabra safado? O que eu vejo, por tudo aquilo que Paulo escreve em cartas como Filipenses, Colossenses, algumas cartas são muito interessantes. Paulo, ele dando para a gente uma lição e mostrando para mim e para você um tratado de conduta da nova criatura em relação aos outros, hein? Para Deus é a coisa mais importante a outra pessoa. Não é isso? Então nós temos que aprender a nos relacionar. Ninguém nasce pronto para se relacionar. Tem que aprender. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu poderia ser longo, mas uma fase da minha vida, isso já tem uns 18 anos atrás, ou até mais, quase 20. Eu fiquei gravemente enfermo e eu ia morrer. Eu, como médico, sabia, você sabe, né? Quando é médico, aí bate uns sintomas, eu não vou te falar, aparece até um computador, sai tudo, está morto e não sabe, já manda chama o SAMU, chama como é, né? Santa Casa de Misericórdia e tal, teu situação é essa. E naquela época, a
A gente sempre recebe ofensas e várias coisas, como também a gente pode ofender pessoas. Eu aprendi uma grande lição naquela vida, aquilo mudou uma chave na minha vida. Mas, gente, eu fiquei mal. Pra você ter uma ideia, eu perdi 6 quilos em 2 semanas. Eu sabia com o que eu estava lidando. Eu falei para minha esposa, que ia ficar com os olhos desse tamanho, querendo chorar. Eu falei, Deise, calma. Seguinte, eu já entendi no mundo do espírito. A força da verdade não muda. Pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Aí, o Espírito Santo ministrou meu coração. Você está certíssimo. Mas sabe o que ele falou para mim? Que eu fiquei assim com os olhos abertos, porque eu estava cego. O que ele falou para mim? Elinho, só que não vai valer essa verdade. Sabe por quê? Porque está escrito lá em Efésios 4, que você deu lugar ao diabo quando você está guardando aí mágoas e ressentimentos dessa pessoa. Eu não posso fazer nada. Ele falou para mim, eu não posso fazer nada. Você pode. Você crê na verdade e ela é verdadeira. Mas você deu porta. Por isso, o diabo tem autoridade de lançar sobre você essa enfermidade. Beleza, escuta, gente, que eu quero falar uma coisa para vocês que é poderoso. Muito poderoso. Quando você ouve de Deus, a tua liberdade já chegou. Você já ganhou a vitória. É por isso que é importante gastar tempo até ouvir o que Deus tem a dizer da situação que você enfrenta, cara. Mas com o coração aberto, porque não adianta eu enfrentar uma situação fechado na minha, eu tenho razão, eu tenho motivo, porque eu fui agredido, aconteceram isso, disseram que a minha igreja era uma igreja nascida da proveta, que ela era bastarda, papapá, fala aí para mim. Beleza, não, pastor, você tem direito, não tem direito a nada. Eu tenho que perdoar sempre. Pedir perdão, sempre. Não tem amém, tá vendo? Maravilha. Gente, aquilo bateu no meu coração. Me arrependi, cara. Chorei. Falei, Jesus, é isso. Me perdoe. É isso aí. Eu não estou direito, aqui eu estou levantando meu direito. Que direito? Não tem direito. Ele me perdoou. Ele pagou as minhas dívidas, cara. Uau, nós temos que fazer o mesmo. Com razão ou sem razão? Bem, fui lá, procurei a pessoa, ela também estava quebrada. Não estava doente, mas estava quebrada. Aí nos abraçamos, almoçamos juntos. Vou te falar uma coisa, nunca mais, eu sabia com o que eu estava lidando, eu sou médico. Não estou falando isso para ser um exemplo para as pessoas. Mas eu sabia com o que eu estava lidando. Nem voltei no hospital. Falei, Deise, prepara uma gemada, uns misto quente, que é comigo mesmo. Aí Deise só, meu Deus do céu, foram dias maravilhosos. Nunca cozinhou tão bem, o apóstolo. Vou te falar, Deise, o que é isso e tal. Fui ganhando peso, estou aí, 21 anos aí depois. Sabe por quê? Porque o que está escrito vale. Relacionamento com pessoas é muito importante. Você pode ir lá pedir perdão para a pessoa, ela não quer conversar contigo, mas você fez a sua parte de coração aberto. Mas não ande, te dou um conselho, cara, por experiência e pela própria palavra, por si só ela já fala. Não ande com o coração ressentido, magoado, não faça isso. São portas, hoje eu entendo que a maior parte de doenças que estão no corpo de Cristo são porque a igreja, ela deu autoridade, porque nós temos autoridade sobre as enfermidades. Abriu portas, e justamente dentro dessa área de relacionamentos. Terceira, uma terceira coisa de uma pessoa que já está entrando na maturidade, ela tem aprendido que precisa depender da inspiração e direção do Espírito Santo como governo na sua vida. A Bíblia declara em Romanos 8,14 que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. A palavra filhos aí está filhos na maturidade.
ruios. Interessante, né? E não está ao contrário. Não está escrito que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Porque ele também precisa aprender isso, tem que ser ensinado para a igreja. A ser guiado, dirigido pela verdade. Depender, sabe, gente? Depender da inspiração de Deus. Eu faço porque eu tenho um bom planejamento, já está tudo pronto. Eu fiz lá, que coisa linda, montei isso aqui, esse é meu plano e tal, para a expansão do ministério, ou para qualquer coisa. Óbvio, a humanidade tem muita coisa boa, mas precisa passar pelo scanner do Espírito Santo. A direção que Ele nos dá em várias situações. Alguém entende? Toda inspiração de Deus é uma direção a ser seguida, mas é preciso se submeter. Eu li uma passagem que todos nós conhecemos há anos, naquele dia, ela ficou diferente para mim, quando eu vi aquilo como revelação. Quer ver? Simples, João 14:6. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau! Mas veja, gente, aí foi essa inspiração que me veio, isso aí, pum, acendeu. Ele não é só a verdade, ele não é só a vida, ele é uma direção a ser seguida, porque ele é o caminho. Este livro acaba sendo, na prática, a maneira de você se direcionar, de caminhar. Quando Deus fala assim, perdoa, é uma direção a ser seguida. Quando Ele fala, cara, ser ofertante, dizimista de coração, é uma direção a ser seguida. Uau! Então eu estou andando no caminho. Andando no caminho. Porque ela é a direção a ser seguida. Quarta, eu já estou terminando. A quarta coisa importante para aquele que está entrando na maturidade é que ele tem aprendido que precisa manter um relacionamento vivo e apaixonado com a pessoa de Deus. Essa é a nossa parte. O fogo arderá continuamente no altar de Deus, está lá em Levítico, capítulo 6 e outras passagens, mas o que é legal é que o sacerdote era responsável por manter aceso. Você entende? O fogo é ele, mas somos nós, pelo sacrifício de entrega, de maneira contínua, na presença dele, nós somos a lenha que vai queimando essa presença e vai aumentando. É por isso que Romanos 12, verso 1, apresente o seu corpo, Elinho, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, cara. É a minha consciência de me apresentar a Ele todos os dias. É minha comunhão com Deus que gera vida no meu relacionamento com Ele. E você sabe que comunhão com Deus tem um único propósito, sabia? Conhecer a Deus mais e mais. Quinta, estou terminando, o apóstolo Djalma vai pegar. Ok. A quinta é o seguinte, gente, quando a gente está entrando na maturidade, a gente tem aprendido que precisa se manter, vou pegar agora, hein? Desapegado do fascínio desse mundo. Desapega. Bota aí assim, OLX do mundo. Desapega, meu. Não é? Não, mas cara, não olha para fora. A atração da carnalidade das coisas, de ter coisas, de olhar tão somente para isso, só pensar em primeiro lugar em como eu ter isso ou aquilo outro, sai fora disso aí. A atração natural de viver nesse mundo, ela compete, igreja, com a verdade, para que a gente não cresça no nosso homem interior. Uma das sementes é aquela lançada no meio de necessidades, compete, e as coisas, a atração do mundo, o fascínio das riquezas, está lá, uma opção de coisa lá. Vai abafar a verdade, não tem como caminhar junto. E para terminar, sexta. Quando eu e você temos entrado na maturidade, a gente tem aprendido que precisa, olha aí agora,
Vou até olhar para ali. Remi. Nós temos aprendido que precisamos uns dos outros para o nosso crescimento. Você não crescerá sozinho, isolado. Isso é uma farsa das trevas que no dia de hoje tem convencido muitos crentes a ficarem em casa na internet e não se congregarem. Já estão cansados de servir, dá trabalho. Pastor Hélio, o negócio é o seguinte, esse negócio de servir na igreja dá trabalho. Rapaz, não fala assim comigo não. Olha aí, nós vamos ajoelhar e orar. Eu vou orar por você, cara. Tu está desviado e não sabe. Sabia? Muitas vezes a gente sabe que o fim dos tempos é marcado por uma coisa chamada apostasia. Apostasia em si não é você negar Jesus. Pergunta se essa galera aí está negando a Jesus. Não, eu amo a Jesus. A minha maneira, pastor. Como assim? Amar a sua maneira. Tem uma maneira. A maneira é bíblica. Não deixar de nos congregar, de servir ao corpo. Senão você não cresce. Mas aí, essa é a apostasia para mim que tem aumentado. É a apostasia do pastor meu, é da internet. Eu não quero mais assistir meu pastor, ele não tem seguidor. Está vendo, Heber? Não pensa que o problema é só em Muzambinho, não, rapaz, é em tudo quanto é lugar. A gente vive esse problema aí, eu estou querendo ajudar os crentes. Bom, me perdoe, mas tudo burro, cara. Aí tem, cara, meu Deus do céu, sai dessa lama, jacaré. Cadê o teu coração apaixonado pela igreja que você ama e serve? Cadê o coração apaixonado pelos pastores, cara, que eles são líderes que tomam conta da tua vida? Cadê essa paixão de limpar o carpetinho, de estar lá? Essa é minha igreja, eu amo a minha igreja. Cara, os caras estão amando a igreja, cara. Aí tá crente para tudo quanto é lugar, comprando tudo quanto é curso caro pra caramba, que diz que vai mudar a vida dele. Olha aí, hein? Vou chutar agora, hein? Vou devagar também, porque não quero machucar ninguém. Aí, velho, o cara vai para 20 mil reais para um curso, vai mudar, tu vai subir igual um foguete. Aí, ele podia perguntar para mim, eu ia falar assim, meu filho, você quer crescer muito, ser muito abençoado para abençoar outras pessoas? Porque se você pensar só em você, você já está fora. Porque Deus te chamou para ser frutífero. Então pare de pensar em você. Eu não quero pastor Hélio, não. Então, cara, eu vou te falar, olha, você não vai, olha, eu não vou falar nada. Você vai fazer o seguinte, você tenha comunhão com Deus genuína, de coração aberto, e leia a Bíblia. Você vai ver se você não vai crescer. E vai para a tua igreja, ama teu pastor e os irmãos da igreja, tá? É só o que eu tenho para dizer, igreja, meu Deus. Para terminar, eu quero te falar, gente, nós fomos chamados para crescer como líderes. Não caia nunca na cilada de você dizer assim, eu já sou pastor. Ah, meu filho, vamos ajoelhar junto. Vamos sentar. Quer uma água? Não faça isso. Não faça isso. Crescimento é uma necessidade que vai até o fim. E sábio é aquele que se expõe ao crescimento. Você sabia que para crescer dói? Põe aí, para crescer dói. Para crescer, quando você cresce em Deus, tem sofrimentos e sacrifícios que ninguém vê. Mas você colhe e as pessoas verão a sua colheita. É isso que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.